Hebreus capítulo 7, a partir do verso 20, o texto sagrado diz assim: E visto que não é sem prestar juramento, por aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento, por aquele que lhe disse: O Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa celebração tão especial, por esse dia em que celebramos a morte e a ressurreição de Cristo Jesus, que garante nossa vitória sobre a morte. Que o Senhor agora nos conduza na meditação dessa palavra e tenha misericórdia de nós. E nos ensine para a edificação da Tua igreja, do Teu povo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Uns anos atrás, nós tínhamos uma viagem aos Estados Unidos, e essa viagem estava programada, e Cris e eu iríamos uma série de reuniões lá nos Estados Unidos, e estava tudo certo, tudo organizado, agendado com as igrejas americanas. E quando eu cheguei no portão de embarque, aqui no Galeão com a Cris, eu percebi, faltando assim 30 minutos, que eu não havia trazido absolutamente nenhuma documentação que provava, e naquela época isso era muito exigido, que eu estava indo a trabalho. E o visto que eu tinha era de trabalho religioso. Então, eu tinha que provar por A mais B que eu estava indo a trabalho, eu não tinha um documento na mão e não tinha tempo hábil para voltar aqui no escritório da igreja e pegar os documentos. Mas graças a Deus que existe uma coisa chamada telefone, e o telefone tem internet, a internet tem e-mail, e ali, já tarde da noite, eu resolvi mandar o e-mail para os Estados Unidos e pedir para eles que mandassem toda aquela documentação para mim, por e-mail, naquele momento. E a Cris até comentou comigo, está tarde, né? Será que eles vão ler esse e-mail? Eu falei, Deus é soberano sobre tudo. E qual foi a nossa alegria quando toda a documentação chegou por e-mail, eles leram esse bendito e-mail, e em questão de minutos eu tive que apresentar, e eles aceitaram, eu apresentei através do telefone, disse, está aqui toda a documentação, e assim nós pudemos embarcar, ir e realizar várias reuniões lá nos Estados Unidos, e tudo correu muito bem, já que o nosso visto assim dizia que devíamos fazer. Por que eu contei essa história? É porque eu não tinha nenhuma história para contar, e aí eu resolvi contar essa. Na verdade, é para mostrar como é importante nós termos livre acesso. Como é gostoso quando você está numa situação em que você precisa ter acesso a, e você consegue esse acesso a. Como é gostoso você ter um problema resolvido, ter a solução de alguma coisa por intermédio de alguém que você pode confiar. Essa era a função do sumo sacerdote. O sumo sacerdote no Antigo Testamento, ele era escolhido por Deus para levar até o Senhor o sacrifício, apontando para o sumo sacerdote que viria, Jesus Cristo. E ele levava o sacrifício ainda de forma imperfeita, para que Deus se satisfizesse ao olhar os sacrifícios do derramamento de sangue de animais do Antigo Testamento,
olhando para a vinda do Messias Jesus Cristo, que derramaria o seu sangue de uma vez por todas na cruz do Calvário. Sem derramamento de sangue não há perdão. Essa era a justiça divina. Essa é a justiça divina. E assim, o sumo sacerdote fazia essa ponte. Ele era esse elemento de ligação. Quando alguém queria saber como estava diante de Deus, ele se chegava ao sumo sacerdote. O sumo sacerdote tinha autorização para dizer, ensinar e interceder. Agora nós entramos no texto de Hebreus. Tudo mudou. Tudo mudou porque Jesus Cristo veio. Jesus Cristo se fez carne e habitou entre nós. E agora a palavra do Senhor diz que o sumo sacerdote prometido por Deus, o único e verdadeiro Senhor, agora se faz carne e habita no meio do seu povo. E ele não vai derramar o sangue de animais, mas ele vai derramar o seu próprio sangue na cruz do Calvário. Ele é o Cordeiro de Deus, por isso essa expressão. Ele é o Cordeiro de Deus, aquele que vai derramar o seu sangue para perdoar os nossos pecados, para satisfazer a justiça de Deus. E esse texto de Hebreus é um texto riquíssimo, porque ele está no Novo Testamento, ninguém sabe quem é o autor de Hebreus. Alguns acham que é Apolo, outros acham que é o apóstolo Paulo, alguns pensam em tantos outros nomes, mas o autor de Hebreus pega todo o Antigo Testamento e traz à luz do Evangelho de Jesus Cristo e diz que tudo aquilo que no Antigo Testamento estava predito sobre aquele que seria o nosso grande intercessor, Jesus Cristo, se realizou e está tudo agora andando numa nova aliança, numa nova perspectiva. Nós temos um novo mediador, Jesus Cristo. E agora ele faz aqui uma comparação entre o sacerdócio antigo de homens falíveis e o sacerdócio de Jesus Cristo, que é perfeito. Versículo 23. A primeira característica é que os sacerdotes do Antigo Testamento, eles morriam, diz no verso 23. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Ele diz, aqueles sacerdotes passavam, eles morriam. Eles tinham um ministério, mas o ministério deles era limitado. Agora não. Agora o sacerdócio de Cristo Jesus é eterno, porque ele morreu, venceu a morte, está vivo e reina para sempre. Amém. Nós não falamos com o morto. Quando nós oramos ao nosso sumo sacerdote Jesus Cristo, quando no quieto do nosso quarto, ou numa igreja lotada, ou no meio do trânsito, nós falamos com o Senhor Jesus, nós não falamos com um sacerdote morto, nós falamos com Deus vivo. A nossa oração é dirigida para alguém que está vivo, e Ele responde a nossa oração. E essa é a beleza desse texto, quando ele diz que os sacerdotes, versículo 27, tinham de oferecer sacrifícios todos os dias, pelo povo e por eles mesmos, porque eles eram pecadores. Mas Jesus Cristo veio oferecer o sacrifício apenas pelo povo. Ele não teve que oferecer sacrifícios por ele mesmo, porque ele viveu sem pecado. Então todo o sacrifício de Jesus nunca foi voltado para ele mesmo e para o próximo, sempre foi para o próximo, porque ele viveu sem pecado. O sacerdócio de Cristo nos faz entrar na presença de Deus. O verso 19 diz que por causa de Cristo nós podemos entrar na presença de Deus. E por causa de Cristo nós somos salvos. E o verso 25 diz, e Cristo intercede por nós todos os dias diante de Deus. Em 1 João, no capítulo 2, no versículo 1, a Bíblia diz claramente, quando nós oramos, quando nós buscamos a presença do Deus que é juiz, nós temos um advogado diante do Pai. E o advogado que leva a nossa causa e nos defende é Jesus Cristo, o justo. Cada oração nossa é uma causa que nós entregamos nas mãos do nosso advogado Jesus e ele apresenta diante do juiz, do nosso Deus e Pai. E pela ação do Espírito Santo recebemos a resposta de Deus. É a Santíssima Trindade trabalhando em nós, por nós, para a glória da própria Trindade. E isso é maravilhoso, porque agora nós podemos ler aqui no texto, versículo 25, quando ele diz, por isso também pôde salvar totalmente, os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, para interceder pelos que nele creem. Esse é o trabalho de Jesus Cristo, até hoje, é isso que Jesus faz.
Jesus continua intercedendo por nós. Por isso que lá no Evangelho de João, Jesus Cristo disse que toda oração, toda, que é proferida pelo cristão, é em nome de Jesus Cristo, ela será pelo Pai respondida. Às vezes a nossa oração é respondida com um não, às vezes a nossa oração é respondida com espere, às vezes a nossa oração é respondida com um sim, mas sempre será respondida, quando ela é feita em nome de Jesus Cristo, porque só Ele pode apresentar a nossa oração, a nossa causa diante do Deus que é Pai, e receber através do Espírito, cada um de nós, a resposta do Senhor. E essa palavra significa relacionamento, e é isso que o versículo 23 e 24 diz: esse sacerdócio é imutável, por isso ele pode salvar totalmente, não parcialmente. Jesus não cura parcialmente, Jesus não converte alguém parcialmente, Jesus cura totalmente, Jesus converte totalmente, Jesus nos transforma totalmente. E essa é a beleza da obra desse sumo sacerdote, que nós nos achegamos a ele. Mas esse sumo sacerdote é perfeito, e o texto começa a descrever a perfeição de Jesus usando 4 palavras gregas muito ricas. A primeira delas está no versículo 26, quando ele diz: com efeito nos convinha um sumo sacerdote como este. E a primeira característica desse sumo sacerdote é que ele é santo. No grego existem 2 palavras para santo, muito conhecidas. A primeira é a palavra hagios, que é a santidade que tem a ver com o relacionamento entre pessoas. A segunda palavra é a palavra hoisios. Essa palavra é muito importante, porque um santo, hoisios, ele é puro para Deus, e não somente na relação com os homens. Aqui é essa palavra que é usada. Jesus Cristo é santo, hoisios, para Deus. Quando Deus olha para Jesus Cristo, não vê impureza alguma. Não importa o seu conceito, o meu conceito sobre Jesus Cristo, importa o que o próprio Senhor olha e vê na obra, na encarnação, na vida, no ministério de Jesus Cristo como sumo sacerdote. E quando Deus olhou para esse sumo sacerdote, Jesus Cristo, ele o percebeu completamente santo, completamente puro. Segunda palavra, Cristo é, versículo 26, também inculpável. E a palavra akakos, que aparece aqui, é outra palavra muito rica na língua grega, já que o texto de Hebreus foi escrito em grego. É a palavra inocente, porque a palavra kakia é a palavra maldade. E aqui ele diz que ele é inculpável, ele é akakos, ou seja, ele é totalmente limpo, de coração. William Barker, um comentarista, diz que essa palavra significa que a presença dessa pessoa, Jesus Cristo, ela é como um antisséptico que purifica as coisas ao seu redor. Uma das coisas mais interessantes em ser pastor é a capacidade que um pastor tem de desfazer uma roda. Tem uma roda de gente conversando, o pastor chega, a roda acaba rapidinho. Isso significa que o assunto que estava naquela roda não era puro. Porque se puro fosse, continuaria. Às vezes a gente que é pastor até diz assim: muda de assunto que o assunto chegou. Essa palavra aqui, o comentarista diz, era uma palavra usada para isso. Quando Jesus entra num lugar, ele purifica o lugar, ele limpa o lugar, ele transforma o ambiente. Quando Jesus entra na nossa casa, a nossa casa é purificada. Quando pela fé nós entramos na nossa casa, e faça isso hoje à noite ao entrar na sua casa, e nós dizemos: essa casa é do Senhor Jesus, Senhor Jesus vem, abençoa essa casa, Ele purifica a casa, amém. Ele transforma a casa, porque, terceira palavra, Ele é o Cristo sem mácula, e a palavra mácula é amiantos, né? Sem mácula, descreve a pessoa que está totalmente livre de qualquer classe de defeitos, que pode impedir essa pessoa de se aproximar a Deus, de se aproximar de Deus. Não há absolutamente nada que impeça o relacionamento entre Jesus Cristo e Deus, porque Ele é sem mácula. Não há absolutamente nada que impeça que Jesus possa falar com Deus diretamente, levando a sua oração diante dele.
Nada. Às vezes nós achamos que a nossa oração diante de Deus está fraca, porque nós imaginamos que a nossa oração está indo diante de Deus pelo nosso próprio poder. Lé do engano. A nossa oração não vai aos céus pelo nosso poder, senão nenhuma das nossas orações iria aos céus. A nossa oração só vai diante de Deus porque ela é feita em nome de Jesus Cristo. Nós damos, através desse ato gracioso de fé que Ele coloca no nosso coração, a nossa causa a Deus, consagramos a nossa causa a Deus e dizemos para Deus: Senhor, aqui está, eu não tenho força, eu não tenho condições de realizar nada disso, mas o Senhor é totalmente santo, puro, sem mácula e perfeito. E por último, Ele é o Cristo que é separado dos pecadores, diz o versículo 26, Ele é sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Jesus Cristo, Ele é separado dos pecadores, não porque Ele abandona os pecadores. Ao longo do ministério de Jesus, Jesus se relacionava com publicanos e pecadores. Ele é separado dos pecadores pela sua natureza, pela sua beleza, pela sua santidade, pelo fato de ser sem mácula. Por isso que Ele é separado. Mas Ele convive com os pecadores, Ele intercede pelos pecadores. Ele está ao nosso lado todos os dias, diz a Bíblia, até a consumação dos séculos. Ele não é o Deus que veio, morreu, ressuscitou, nos salvou e se distanciou de nós. Não, Ele diz assim: eu não vos deixarei sós, enviarei sobre vós o Espírito Santo da promessa. E como o Espírito Santo da promessa é pessoa da Santíssima Trindade, onde uma pessoa da Santíssima Trindade está, todas as outras estão, Jesus Cristo pode dizer: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele é perfeito. E Jesus Cristo diz o texto: ontem, hoje, é o mesmo, e o será para sempre. Amém. Vamos voltar à nossa história do famoso visto. Como foi bom resolver aquele problema por confiar que alguém que era digno de confiança iria abrir, entender o momento e responder encaminhando os documentos que nós precisávamos. Jesus Cristo é digno de toda adoração, louvor, honra e glória. Confie em Jesus. Amém. Confie em Jesus. Amém. Nem a morte teve poder sobre Jesus Cristo. Confie em Jesus. Ele anunciou aos seus discípulos: eu vou para Jerusalém, vou ser preso, torturado, morto, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Os discípulos não entenderam. Só depois que tudo isso aconteceu é que eles disseram: ah, é verdade. Ele havia dito, ele havia predito, assim como todo o Antigo Testamento. Que o Senhor nos encontre como aqueles que de fato experimentam o privilégio dessa intercessão. Não existe uma causa que esteja no seu coração nessa noite que seja impossível para Deus. Para Deus não há impossíveis. Confie, ore, clame, peça. Não existe homem algum, ser humano algum que possa interceder diante de Deus, a não ser Jesus Cristo. A Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens. E este é Jesus Cristo, porque só Ele morreu, ressuscitou e está vivo e intercede por nós. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, temos muitas questões em nossos corações. Alguns entraram aqui preocupados com a sua vida financeira, alguns entraram aqui preocupados com seus projetos de vida, alguns entraram aqui preocupados com a saúde sua, de um familiar, de um amigo. Alguns entraram aqui, Senhor, sentindo um vazio, querendo respostas. Alguns entraram aqui, ó Deus, jubilosos, alegres, celebrativos, gratos. Alguns entraram aqui sem nem querer entrar. Mas o Senhor é capaz de ouvir cada coração, responder cada questionamento, receber o louvor de cada lábio, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Por isso, Senhor, que nunca se apague dos nossos corações o privilégio de falarmos contigo através da oração em nome de Jesus Cristo. Ó Senhor, foi pago um alto preço na cruz do Calvário,
Jesus Cristo morreu, derramou seu sangue, ressuscitou, venceu a morte para nos garantir esse livre acesso ao Senhor. Não precisamos mais matar animais, não precisamos mais de sumos sacerdotes humanos, porque tudo isso foi satisfeito na cruz em Cristo Jesus. E por isso, Senhor, nos dê a alegria de percebermos esse privilégio de facilmente falar com o Senhor e recebermos do Senhor socorro, bênçãos, alegria e paz, esperança e amor em todo o tempo. Oramos pedindo que o Senhor olhe para cada coração nessa noite e derrame da graça que só o Senhor pode derramar, da providência que vem dos céus. Oramos pedindo a tua bênção, agradecidos, porque o Senhor venceu a morte e nos garante a vitória sobre a morte em Cristo Jesus. E é em nome dele que oramos. Amém.